Oi, gente, eu me chamo Raina, sou monitora da disciplina de Química 2, já fui monitora da disciplina de Matemática e eu vou resolver aqui com vocês uma atividade de Química Aplicada 2 envolvendo alguns conceitos sobre massa molecular, concentração comum, enfim, concentração molar, entre outras coisas. É uma atividade bem simples, são só 4 questões, então acredito que seja bem curto esse vídeo. Então vamos lá, primeira questão. Em um laboratório de análises clínicas, eu gosto sempre de marcar as informações principais. Em um laboratório de análises clínicas, foi preparada uma solução contendo 10 gramas de glicose. Então, sei que o que eu vou usar vai ser 10 gramas de glicose. Dissolvidos em água. Pronto, já sei que o meu solvente vai ser água. Suficiente para completar 200 ml de solução. Então, tenho aqui o meu volume da solução, que é os 200 ml. Então, vamos ver o que a nossa questão está pedindo. Aqui são alguns dados, né? A massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. E na letra A, ele está me pedindo para calcular a massa molar da glicose. Como assim massa molar? A massa molar quer dizer a massa de 1 mol da substância. Então, se a massa de 1 mol da substância, então é de glicose, C6H12O6. Então, essa massa molar, ela vai ser dada em gramas por mol. Ok, temos aqui a nossa unidade, né, de medida em gramas por mol. Aí ele está me perguntando, calcule a massa molar da glicose. Como é que eu vou calcular a massa molar da glicose? Eu sei que o carbono é 12 gramas por mol, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, eu só vou substituindo os meus valores. Então, eu vou botar 12, só que eu não tenho só um carbono, eu não tenho 6 carbonos. Tá vendo aqui, ó? 6 carbonos. 12 vezes 6, mais. Quantos hidrogênios eu tenho? 12 hidrogênios. E qual é a massa do hidrogênio? 1 gramas por mol. Então, se a massa é 1 gramas por mol, a gente vai multiplicar 1, que é a massa de um hidrogênio, vezes 12, que é a quantidade de hidrogênios que a gente vai estar tendo. O oxigênio, qual é a massa do meu oxigênio? 16 gramas por mol. Então, aí a gente vai fazer da mesma forma, 16 vezes... Quantos oxigênios eu tenho na molécula de glicose? 6 oxigênios. Eu posso fazer tudo junto de uma vez na calculadora ou posso fazer de 1 por 1, como é o que eu indico a vocês fazerem, porque tanto fica organizado quanto não corre risco de vocês se perderem, alguma coisa do tipo. Então, 12 vezes 6, 72. 1 vezes 12 é 12. E 16 vezes 6, 96. Pronto, depois disso tudo eu vou somar todos esses valores. 72 mais 12 mais 96. 180 gramas por quê? Por mol, que é a minha unidade de medida da massa molar. E qual é a substância analisada? Glicose. Pronto, tá aqui a minha resposta da letra A. Vocês só não reparem muito porque eu não tenho muito negócio para seguir uma linha reta. Aí sai tudo torto às vezes. Aí a segunda questão. Calcule a concentração comum da solução. Eu sei que a minha fórmula de concentração comum, como é que é? C é igual a M1, que é a massa do soluto, sobre o volume da solução. Então, M1 é dado em quê? Em gramas e o volume é dado em litros. E no final a gente vai ter o quê? Gramas por litro. Ok, isso aí vocês já entenderam, né? Aí aqui, o que é que eu faço sempre? Pego do ladinho e vou colocar dados. A gente não precisa do nosso C. A gente não sabe qual é, o que a questão está me pedindo. Calcule a concentração comum. M1 é quem? É a massa do soluto. Tá dando na minha questão a massa do soluto? Vamos ler o enunciado de novo.
em um laboratório de análises clínicas foi preparada uma solução contendo 10 gramas de glicose. Então, ele está me dando exatamente quantas gramas de glicose ele usou, que foram esses 10. Então, a gente tem que é 10 gramas de glicose. E V, que é o volume da minha solução, ele também me deu no enunciado, né? Dissolvidos em água suficiente para completar 200 ml de solução. Ele deu exatamente o valor. Só que aí, qual é o pulo do gato? Se eu for fazer com os 200 ml, aqui vai dar errado. Por quê? Porque no meu final eu não tenho que ter gramas por litro. Aqui está em ml. Então, eu preciso transformar esses ml em litro. Então, o que é que eu vou fazer para transformar os ml em litro? Dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, eu vou ter 0,2 litros, certo? Aí, esses 0,2 litros é que é o volume da minha solução que a gente vai jogar na nossa fórmula, para dar, no final, em gramas por litro. Pronto. Eu já tenho a minha massa do soluto, que é 10. E eu tenho o volume da solução, que é 0,2. Então, aí, agora, o que é que a gente precisa fazer? Jogar na fórmula. Então, aí, vai ficar C é igual a M1, que é 10, sobre 0,2. C vai ser igual. Quando a gente divide 10 por 0,2, a gente vai ter o quê? 50. Então, 50 gramas por litro. Tá aqui a resposta da nossa letra B. Eita, eu tinha botado era um 2 aqui. Da nossa letra B. Aí, a letra C agora. O que a C tá pedindo? Calcule a concentração molar. Concentração molar já vai ser diferente, porque na nossa concentração molar, a gente vai ter outra fórmula. Qual é que é a fórmula? É um Mzão é igual ao número de mols sobre o volume da solução. Ou, a gente também tem outra fórmula, que é aqui quase sempre é usada, que é M é igual a M1, que é a massa do soluto, sobre Mzão, que é a massa molecular do soluto, ou a massa molar, né, no caso, vezes o volume da solução. Eu, Raina, costumo mais usar essa porque eu já coloco direto na fórmula. Eu não preciso descobrir primeiro o número de mols para depois descobrir a molaridade. Então, aí eu vou só selecionar essa daqui e colocar aqui, né? Pronto. A gente vai usar essa. Então, o que é que a gente deve fazer no início sempre? Dados da nossa questão. M1 a gente tem? Tem. A gente viu aqui que o M1, que é a massa da glicose que ele está trabalhando, é 10 gramas, de acordo com o enunciado. 10 gramas. Ok. Mzão. A gente tem? A gente tem porque a gente calculou na nossa letra A. Mas se a gente não tivesse calculado, bastaria que a gente repetisse a nossa fórmula lá, C6, H12, O6, e fosse colocando. A gente tem quanto de carbono? 12 vezes 6, mais 12 de hidrogênio, mais quanto de oxigênio? Qual é o valor molar do oxigênio? 16. Quantos de oxigênio ele está sendo usado? 6. Então, 16 vezes 6. Isso aqui tudo dá 180, conforme a gente já tinha feito aqui na nossa letra A. Então, 180. Eu vou só apagar isso aqui tudo, porque senão vai ficar meio desorganizado. 180 gramas por mol. Esse tá em itálico. Pronto. E o nosso volume, que vai ser 0,2 litros. Que a gente já calculou, já transformou em litros na nossa letra B aqui. E o Mzão é o que a gente quer descobrir. Então, aí a gente vai apenas agora substituir na nossa questão. Mzão é igual a M1, massa do soluto, 10 gramas. MM1, a massa molar do soluto, 180 gramas por mol. Vezes o volume da solução, né? 0,2 litros. Então, aí a gente resolve primeiro a multiplicação que está embaixo.
180 vezes 0,2, que vai dar 36. E repete o que está em cima. E agora basta que a gente divida. 10 dividido... Deixa eu botar aqui. 10 dividido por 36. 0,27. A depender do número de casas decimais que ela peça, mas geralmente são 2 casas decimais depois da vírgula. Aí, qual é a unidade de medida da massa molar, não. Da molaridade, que é a concentração molar. Mols por litro, porque a gente vai estar medindo. Vai ter 0,7 mols de glicose a cada 1 litro.